quero saudar Exu, que é o orixá que preside a comunicação e o início de tudo, para que a nossa comunicação se amplie, vá além dessas fronteiras e chegue no nosso meio, no nosso dia a dia, né? E com as pessoas até que não puderam estar aqui. Falar de ecologia para o candomblé é a mesma coisa que falar, é impossível falar de candomblé sem falar de ecologia. Quando nós, religiosos, dentro da cosmogonia da nação Ketu Nagô, vamos estudar o início da criação, a gente vê que a divindade maior, Eledumare, ele envia para a terra, que só existia o conceito da umidade ou do pântano, as divindades da criação, e os itens utilizados, o primeiro item da criação foi uma semente de Giopê, a semente do dendezeiro. E através dessa semente, que foi plantada pelo próprio Deus do Criador, quando lança essa semente na terra, para que essa umidade, né, fizesse germinar, ele envia o Apó e o A, que é o saco da existência, onde tinham alguns ibins, que é um caramujo africano, uma parte de terra que sai da própria formação do Urum, a galinha de Angola, que tinha 5 dedos, para que ciscasse essa terra e espalhasse por todo mundo, e o firmamento se fizesse. Então eu acho que a partir daí, o início, de uma forma assim bem reduzida, já mostra bastante a nossa ligação e a importância da terra no conceito religioso do candomblé. Para um africano, quando ele precisa reverenciar o céu, ele não olha para o alto, ele olha para a terra. Todas as saudações, e a maior parte delas, o Foribalé, o Dobale, pessoas que têm santo masculino, né, são filhos de um orixá masculino, e Inká, aqueles que são filhos de um santo feminino, tudo tem ligação e proximidade com a terra. As nossas rezas, súplicas, o início de tudo e o fim de tudo é a terra. A própria terra é uma divindade do início da criação que chama-se Onilé. Onilé é um conceito de perpetuação. Onilé é cultuado dentro do candomblé Ketu Nagô, para a perpetuação do próprio culto, para a perpetuação do axé dos orixás junto a nós. Então Onilé recebe oferendas, Onilé é a própria Mãe Terra. E sem o conceito de terra, é impossível, a gente não consegue fazer o que é mais interessante para a nossa religião, que é a manifestação do axé. A palavra axé, ela infelizmente ficou um pouco deturpada, porque falar em axé, a palavra axé, quando se faz uma súplica positiva, um pedido positivo, e que se responde axé no final, nós não estamos falando assim seja. Ele não é correspondente ao assim seja do cristão. Axé, ele tem uma tradução para o português que é de concretizar, de concretização e de restituição. A forma de trabalhar do candomblé é ligando o ser humano à natureza. Essa natureza que ela é divina a partir do momento que ela faz o orixá que nos deu a vida, que nos trouxe a vida, ou que move a nossa vida, né? O ânimos, aquele ânimos de vida que é para nós, no nosso conceito, o nosso orixá, é uma parte da natureza. Os orixás foram criados como fragmentações da natureza. Então, quando a gente fala que Oxum, a orixá feminina da fertilidade, mora nas águas doces, nós estamos errados. Ela não mora na água doce, ela é a água doce. Quando nós falamos que Iemanjá, uma orixá feminina que mora no mar, essa afirmação ela é errônea. Ela não mora no mar, Iemanjá é o mar. Então o orixá é a natureza e a natureza é o orixá. E consequentemente, para cada parte da natureza existe uma manifestação divina de Olodumare. Outra coisa que é muito importante que a gente coloque e pontue sempre, que o candomblé não é uma religião politeísta. Ela é uma religião monoteísta. Ela só tem uma divindade única, que tem vários nomes, e tantos idiomas quanto tiverem na Terra, o Deus Criador receberá um nome diferenciado. E na tradição africana, ele tem vários nomes, todos referentes ao Deus Criador, Olodumare, Olorum. Em outras nações e partes da África, né, Zambi, Lissá na religião, no segmento Jeje, porque quando a gente fala de África, a gente não fala de um país, a gente fala de um continente. Então a gente fala de uma
uma diversidade multicultural, linguística. Dentro de um único local existe um idioma e 200 dialetos, no mínimo. Então a gente, quando fala dessa ligação com a natureza e da importância dessa natureza, porque essa natureza está em nós. Tudo que compõe a natureza em todos os reinos compõe o nosso corpo. E é essa ligação que é desperta no momento da iniciação de um neófito, de um adepto na religião do candomblé. Tudo que é utilizado na ritualística provém da natureza. As seivas, o mel, o dendê, outros óleos também, tinturas, que são tinturas de consagração, na sua maior parte são de origem vegetal, de origem mineral, como o efum, que é um tipo de argila, é um tipo de barro, que faz a nossa consagração a partir do momento da iniciação. As comidas, quando o tema mais polêmico, eu acho, do candomblé é o sacrifício animal, né? E que nós nem usamos a palavra sacrifício, porque, na verdade, não é esse o conceito, né? O conceito correto é sacralização da carne. E quando nós falamos em nível de oferenda, nós falamos de restituição e nós falamos de devolver à terra ou devolver à natureza aquilo que ela nos dá antecipadamente. Nós vivemos dos grãos, das folhas, em algum nível. A fitoterapia está presente, inclusive, na farmacologia, nos remédios da alopatia, né? Então nós devolvemos à natureza quando se fala em oferendar. E quando nós falamos a palavra axé, axé significa construir um ciclo completo de morte e de vida. A natureza, tudo está vivo na natureza. A canjica, os grãos, o feijão, os animais, as folhas fazendo a fotossíntese, tudo é vida. E para manter a vida, para que a vida seja mantida e o equilíbrio da vida seja mantido na Terra, a visão do africano é que ele precisa devolver à terra tudo que ela nos dá e tudo aquilo que nós necessitamos, que é vital para a nossa sustentação, para a nossa procriação, para o nosso crescimento. Então nós falamos também, dentro do tema oferenda, de um lado muito importante da forma de como fazer essas oferendas, né? Eu acho que a natureza é tão perfeita que ela própria, no seu contexto geral, já nos mostra como deve ser feito. Para vocês terem noção, nós temos uma folha conhecidíssima e que dentro do conceito do nome Yorubá, a folha chama-se Euelará, quer dizer folha prato. Prato é para quê? Para se comer, né? Que é a popular folha da mamona. Então eu acho que a própria natureza, dentro da nomenclatura, para nós que somos da religião, já fica bem claro como nós devemos fazer nossas oferendas, né? Utilizando folhas como recipiente, praticando da forma que polua menos possível, né? Não em vias públicas. Isso é uma coisa que é muito combatido hoje por nós, no nosso meio, a forma correta de continuar perpetuando essas tradições e esses costumes. Hoje o respeito ele é tido como uma necessidade imensa de resgate em todas as áreas, inclusive também dentro da nossa religião, dentro do terreiro, da comunidade do terreiro. Nós falamos muito nisso. Hoje não é normal, já se foi muito praticado, que em vias públicas se deixem oferendas, né? Então a gente tem que fazer de uma forma mais próxima à natureza possível e propiciando que essas oferendas sejam positivas para a natureza. Porque se a palavra axé quer dizer perpetuação também, realização, concretização, para os nossos pedidos serem concretizados, a Terra tem que absorver isso da forma mais positiva possível, né? Fazendo bem para a Terra. E esse bem ele é revertido. Se a Terra nos dá tudo e nós devolvemos em forma de oferenda, esse ciclo ele tem que ser perfeito. Ele não pode ter em nenhum momento dessa realização desse ciclo total, ele não pode ter nada que seja de negativo e de pejorativo que traga prejuízo para a nossa intenção, para o nosso intento. Então o candomblé ele é altamente ecológico, sempre foi, né? E é impossível, não existe culto ao orixá sem natureza. Muito do que ele disse já é parte do que eu diria, vou ser até mais resumido. A Umbanda
eu estou aqui falando pela Umbanda, é uma religião bastante universalista, até na sua gênese, na sua origem, porque vem já de uma formação, né, onde você traz elementos da fé do negro, está na base da religiosidade da Umbanda, da cultura cristã, urbana, né, da fé popular, cristã, católica, urbana, e do indígena, deu muito presente também nos terreiros. E essa mistura que fez com que a Umbanda fosse tomando forma, ela vem da própria simplicidade do fiel da Umbanda, lá na origem da Umbanda, onde assim, no início do século XX, quando a Umbanda foi se tornando uma religião institucionalizada, vamos dizer assim, ela foi tomando forma como religião, os fiéis viviam uma realidade muito diferente da de hoje, onde a vida era muito mais simples, as pessoas muito mais simples, e em geral o fiel tinha uma convivência com a natureza ao seu redor, de uma maneira muito diferente da era tecnológica que nós vivemos hoje. Então era muito comum você ter espaço, viver em casas, não em apartamentos, era muito comum você até plantar o que você comia, você criar sua galinha, seu animal, até para alimentar sua família. Era o contato com as intempéries, com doenças, né? No início do século XX, o Rio de Janeiro brigava com febre amarela, com saneamento, com doenças que a própria natalidade, né? As crianças, não era fácil você vingar, vamos dizer assim, né? O clima, tudo ao seu redor era muito poderoso e fazia lembrar de uma maneira indireta, mas no sentimento das pessoas, fazia lembrar o quanto o mundo ao seu redor, quanto você faz parte de um contexto natural. Quanto mais foi havendo essa urbanização, na cultura também o ser humano foi se desligando da natureza. Ele esquece que ele como disse o pai Fabrício, nós somos parte desse todo. Então o ser humano está acostumado no mercado, já compra a carne, está empacotadinha, nem lembra que aquela coisa ali é uma carne, né? Que foi um animal, se bobear, um vegetal já vem picado, empacotado, enlatado. Quer dizer, o ser humano de hoje esquece que ele ele se alimenta, ele vive, ele precisa da natureza, a questão fitoterápica, né? Você vai na farmácia e compra a bolinha coloridinha, amarelinha, prontinha, e você não lembra que aquilo ali é erva, aquilo ali nada mais é do que elementos que foram plantados, foram processados, e aí você só lembra da pílulazinha, né, que você toma e te faz bem. Então, o ser humano de hoje, da era tecnológica, perdeu muito do contato, e a própria noite, nas cidades tão iluminadas, o céu foi se apagando diante das cabeças dos homens, que não lembram nem, não conseguem nem mais ver os céus, né? A beleza das estrelas, aquilo que faz lembrar até de como nós somos pequeninos diante do universo, né? Nós somos poeira cósmica, e parece que as estrelas estão em torno da gente, né? A cidade em torno da gente tem mais importância do que o todo. E nessa formação dessa cultura, a religião de Umbanda, a Umbanda foi cada vez se tornando mais urbana, mas ela não perdeu esse contato, essa lembrança através do seu culto, através dos seus sacerdotes, essa lembrança de como nós precisamos estar em contato, né? Foi dito isso aqui, em contato com a Mãe Terra. A Umbanda tem muito posso dizer assim, também de um viés xamânico, né? De um contato, de fazer um religar
do ser humano, né, com a sua natureza, com a natureza que está nele. Porque o orixá não está num trono sentado num local distante, né? O orixá está dentro de cada um de nós, está no pulsar do coração, no sangue que corre na veia, na descarga elétrica do cérebro, está intimamente ligado a nós. Não é tão antropomórfico, não é um ser distante. Eu achei muito bacana como você disse isso, né? Que Oxum não habita na água do rio, ela é a água do rio. Então é muito importante a gente lembrar da presença do todo em nós. A Umbanda também tem essa doutrina e esse ensinamento de nos religar a uma essência natural, ao cuidado com a Mãe Terra, ao cuidado com a natureza, apesar de praticada muito de forma urbana, né? Os terreiros estão inseridos dentro da sociedade, dentro das comunidades, mas de uma forma magística. A natureza é levada, é evocada, é levada para dentro do terreiro, e sempre que possível nós também vamos até a natureza. Então da nossa fé é muito importante, é a base da nossa fé, tanto pela visão indígena, do africano, é a lembrança do natural em nossas vidas, do poder criador em torno de nós também na nossa vivência.